Bom dia, hoje 12 de maio de 2014, está no ar o Jornal do Sul de Minas, aqui na TV Poços. Estamos ao vivo na parte da manhã, à noite tem a reapresentação e você é convidado a participar desde já, fazendo perguntas, mandando a sua opinião, interagindo com a gente nesta edição. O nosso telefone é o 3721-6955, 3721-6955, para você participar pela rede social, que aliás tem muitos vídeos. A semana passada tem todos os programas já postados no nosso Facebook, você pode assisti-los na hora que for mais adequada. O endereço da nossa página no Facebook é www.facebook.com/Jornal do Sul de Minas. facebook.com/Jornal do Sul de Minas, aí está o endereço. Você dá um curtir na nossa página, manda a sua participação também e, enfim, engrandece aqui esta edição com a gente. O nosso entrevistado de hoje é o empresário Salles César Sodré Miguel. Tudo bom, Salles César? Bom dia. Ótimo, bom dia para você, bom dia para todos. Satisfação tê-lo aqui com a gente. Maior a minha, você pode ter certeza. Legal. O Salles César, além das todas as tarefas a ele atribuídas, ele também responde pela secretaria nesse atual mandato da CIA e também pela tesouraria no Sindicato do Comércio aqui de Poços de Caldas. Para colaborar com a gente, trazendo seu conhecimento, sempre muito importante, o nosso querido Hélio Scalvi. Falhou o nome, eu olhei para... É porque são as primeiras vezes que a gente está por aqui, então ainda... Eu olhei para você, estava falando outra coisa, lembrei, falhou, desculpa. Bom dia, Fábio Zambrano, bom dia você de casa, bom dia nosso amigo Salles César. Mais uma manhã maravilhosa, né, do outono pós-caldense, né? Sempre um privilégio, né, se acordar, olhar para a Serra de São Domingos com esse friozinho, realmente é um privilégio morar nesse presépio que é Poços de Caldas. Então a gente vem já quente para o programa, né? Não tem abraço ainda? Não, aproveitar, mandaria um grande abraço aqui, sabe para quem, Zambrano? Olha aqui, ó. Eu vou mandar um abraço para Maria de Lourdes dos Reis Souza, a Lurdinha, lá da Nuclebras, e para o Clóvis Nascimento Lima e a Rejane, eles que promoveram aquele encontro dos 50 anos dos prospectores, foi fantástico, então um grande abraço a eles e uma boa semana a todos. Muito bem. Eu estive vendo no site da Abras, Associação Brasileira de Supermercados, a qual vocês também pertencem, estão ligados, né? Que há um crescimento no setor, né? Apesar de tudo que vem sendo falado na imprensa nacional a respeito de uma eventual recessão e de um momento delicado no país, por se aproximar de Copa, por se aproximar de eleições e ter essa indefinição, né? Com novos cenários a cada pesquisa pública de intenção de voto. Então, o crescimento do país continua nesse setor, Salles César? Na realidade, o setor supermercadista, como amplamente o setor varejista, ele necessita de um crescimento numérico para poder acompanhar os custos, né? Então, assim, o que a gente percebe é que realmente vem se agregando, só que a gente tem que separar o que é o crescimento inflacionário, quer dizer, o crescimento pelo aumento do custo do produto, não é verdade? E o que é o crescimento realmente, assim, de agregar massa salarial, mais gente comprando, um valor maior, entendeu? Então a gente observa que ao longo do tempo, principalmente nesses últimos 3 anos, a gente vinha num determinado ritmo e vem acontecendo uma compressão. Então, assim, é um momento realmente complicado, não só para o nosso setor, como para os outros setores de comércio, porque começa a ter um nível muito alto de endividamento das famílias. Então existe uma massa salarial, existe um volume financeiro que circula em uma determinada praça, no caso aqui Poços de Caldas, e esse volume é disputado por vários segmentos, né? Tanto bens como serviços, operações financeiras, etc. Então realmente o supermercado, a gente fala, assim, me desculpa que eu estou aprendendo a falar ao vivo, mas fala muito bem desde o início. Pois é, né? Estou aprendendo a aprender. Mas assim, essencialmente, o que a gente tem que observar é que o ramo do supermercado ele responde por uns ditados muito antigos, a um conhecimento assim informal realmente da cultura até mineira, que é assim, antes do cara qualquer coisa, ele não para de comer, não é verdade? Então o supermercado realmente é a última reserva, quer dizer, na hora que o supermercado, o ramo de varejo alimentar, ele começa a sofrer algum tipo de pressão, alguma coisa já está muito errado ou degenerado nas outras áreas da economia. Normalmente a pessoa paga o aluguel de casa, né? Eu estive lendo isso também. Ela reserva o dinheiro, o recurso ali para pagar aluguel, alimentação, depois educação, né, de filhos,
Então, realmente... Tem uma sequência aí, Tem uma realmente. sequência que é respeitada. E eu fiz essa pergunta, Salles César, porque é o que a gente ouve comentar hoje em dia, né? As pessoas acabaram, muitas vezes, com um volume de, por exemplo, R$200, as pessoas compravam X produtos alimentícios. Hoje as pessoas compram menos X, né? Exatamente por conta dessa massa inflacionária a que você se referiu. E isso é impactante de uma forma ou de outra, assim, no varejão, assim, no que a gente vende diário? Na prática, em termos numéricos, você vê uma recomposição. Então você vê assim, às vezes o óleo de soja, ele altera. E aí tem algum outro produto da cesta básica, principalmente vegetais e tal, que acaba compensando. A questão não é técnica, a questão é que as pessoas estão com uma sensação de insegurança. Porque a cada vez que elas vão num supermercado ou que elas vão comprar alguma coisa, aquele preço se alterou. Não importa se para cima ou para baixo, a referência que a pessoa tem sempre é o que alterou para cima. Ou seja, onde ela perdeu o poder de compra. E essa situação de insegurança cria um efeito cascata, uma espiral negativa em toda a área de comércio, que a pessoa começa a ficar preocupada, ela já começa a diminuir a intenção de compra dela e isso afeta bens de consumo não duráveis, parte de eletrodomésticos, até vestuários, se for o caso, etc. Quando você pega um ano como esse que a gente está passando, que além de ter eleição, Copa, ainda tem essa questão da seca, então normalmente a gente estaria vendo uma entre-safra, alguma coisa assim, os produtos de hortifruti, na época que deveria ter chovido, deveriam estar recompondo alguma coisa do preço da cesta no sentido de abaixar. E não aconteceu. Então, nós temos esse ano de 2014 a tempestade perfeita, não é verdade? Copa, o que a Copa traz para a gente? A Copa é um indutor de consumo. Na realidade, a pessoa entra naquele oba-oba, vamos fazer um churrasco, estimula. Você tem a eleição, que é um contra-indutor de consumo, na realidade, que a pessoa fica, vamos ver quem vai ganhar, como é que vai ser. E você tem esses outros fatores climáticos e o mercado, etc. E a gente vem de um momento inflacionário, quer dizer, a inflação vem carcomendo do ano passado para cá e criando a sensação de inflação real. Quem vai lembrar é o pessoal mais velho, assim, na década de 80, acho que você lembra, né? Você mesmo, Zambrano. Claro. Não, é verdade, não, mais velho não. Não, mas ele botou no balaio também, viu? Tudo bem, Ele tudo me bem. botou junto Eu aí. assumo esse meu lado já desculpa, idoso. olha, a gente Me às solidarizo ao Hélio, porque ele também não aguenta mais ser chamado de velho. Ele tá Não, um senhor E aí, maduro, vamos assim. completar 60 anos agora em junho, né? Jovem. Então vamos Tá comemorar, conservado, vamos tá comemorar conservado. juntos, se Deus Não, é um Tá. jovem de 60 Está anos. conservado, é um menino de coração. Mas na verdade, vivi tudo isso que você Então, falou aí. a época da Nos maquininha... anos 80, porque cada mês era Sim, 4, não, 5, na 6, 7%. Isso era diário, na realidade, né? exatamente. Existia a maquininha e tal. E a essência disso não é o comportamento. Na realidade, a essência disso é a pessoa ficar em casa insegura, quer dizer, ela precisando usar o alimento como uma forma de defesa, porque ela não quer, como a gente começou dizendo, ficar sem ter como comprar o alimento. Então, a pessoa, o consumidor, ele começa a ficar propenso a tropeços. Ele começa a ficar desestabilizado naquilo que ele precisa, onde que seja mais organizado, que é a casa dele. Ô, Salles César, me diz uma coisa. A gente tem visto aqui em Poços de Caldas, especificamente, a chegada de novas redes de supermercados, o aumento muito acelerado de supermercados, mini supermercados, né, nos bairros, né, a abertura com a sua rede, por exemplo, abrindo uma nova loja, outros supermercados também duplicando a sua capacidade. O crescimento do supermercado, segundo a Abrams, foi 6,92 em março. E vem a Copa do Mundo, onde vai haver uma grande venda de cerveja, refrigerante, enfim. Carne. Isso não vai um pouco na contramão do que você disse agora? Quer dizer, existe, segundo a Abrams, um crescimento e existe um crescimento visível aqui em Poços de Caldas do número de supermercados. Como é que você explica isso? Se vocês têm essa perspectiva de retração, como é que a coisa está crescendo? Talvez eu esteja até, você me desculpa, me colocando de uma maneira errada, porque assim, o ramo do supermercado, ele é muito dinâmico, ele é muito rápido, ele é um pouco mais acelerado do que a maioria dos ramos. Então, o supermercadista tem essa noção que assim, ou é crescer ou morrer. E ele está dentro do segmento de bens e serviços? Está dentro do segmento de comércio de bens e serviços. Na realidade, o supermercado é tão interessante porque ele comercializa bens essencialmente.
mas ele faz parte da categoria serviço porque ele presta um serviço. Na realidade, a gente brinca, a Nescau é Nescau em qualquer lugar. O que difere, em primeiro ponto, é a precificação. Mas partindo do princípio que sai da mesma fábrica, o mesmo fornecedor, aquilo ao longo do tempo alinha-se um preço, então o cliente deixa de comprar ou por serviço. E aí, serviço, a gente inclui a categoria localização. Então, sim, foi ponderado bastante coisa. Eu vou começar de trás para frente. Se eu esquecer alguma coisa, você, por favor, me cobre. O supermercado, ele tem que crescer, ele tem que aumentar o faturamento. Por quê? Porque mês a mês, os custos dele vão aumentando. Então, quando você tem um dissídio coletivo, que a database é em janeiro aqui em Poços, você tem uma recomposição do custo de manter uma operação de supermercado. Se você tem um dissídio de 7,5%, você tem um aumento de custo de 4%. Mas é na veia. Por quê? Porque salários é o maior componente de custo no supermercado. Tá certo? Então, se ele não cresce, se ele não expande, se ele não aumenta, agora, o governo tem facilitado isso, linhas de crédito, financiamento, a pessoa compra um terreno, consegue montar uma loja, todo o equipamento do supermercado hoje é nacionalizado, então tem acesso à linha de crédito BNDES, etc. Agora, assim, eu acho que essa não foi essencialmente a sua pergunta. Então, eu acho que, assim, Poços é beneficiada por isso. Poços é uma cidade que atrai, que as redes de fora têm uma impressão que é uma cidade de alto valor, e ela é realmente uma pérola aqui do sul de Minas, então todo mundo quer estar aqui. A gente também tem que crescer porque a gente está vendo que Poços está mudando para uma referência geográfica. Então Poços já é quase uma cidade grande porque ela se trata como Zona Oeste, Zona Leste, Zona Sul. Eu só não tem Zona Norte porque não tem jeito de fazer supermercado lá no Cristo, entendeu? Senão ela ainda teria Zona Norte. Ainda. Mas então, essa parte aí, não vamos mexer com a serra, pelo amor de Deus. Mas então, você tem uma mudança de comportamento. Hoje o preço da gasolina, você mesmo estava me contando que você chegou a conhecer a loja que a gente inaugurou ali na Mansur Fraia, mas depois não voltou lá. Por quê? Além do hábito, se a pessoa costuma ir no mesmo lugar, no mesmo horário, o supermercado tem uma relação de ser a dispensa, às vezes, da casa da pessoa, é um momento até de lazer, é um momento ali de espairecer, etc. Então a pessoa tem uma certa regularidade para ir em um determinado horário que ela prefere. E atendendo também a residência nesses zoneamentos da cidade. Né? Mas está mudando completamente como é que a gente fala? O comportamento de compra do Poços Caldense está mudando da água para o vinho. Eu gostava de comprar na Venceslau Braz ali. Agora já fica, dependendo de onde você está na cidade, se deslocar no lado oposto da cidade está ficando difícil. Consome uma quantidade de tempo muito grande e você tem a despesa também agregada, gasolina, esse tipo de combustível, não é isso? O tempo, que hoje né? É um custo. O tempo principalmente. Sabe por que eu perguntei isso com relação ao crescimento? Porque a Rede Dia, ela fechou a loja dela na França e está indo para os países em crescimento, como o Brasil e a China, por exemplo. Então, parece que até as multinacionais, elas já perceberam que esses países são países que deverão crescer muito nos próximos anos. Né? Ou seja, o BRIC ainda existe. Da Europa, que já tem o seu crescimento mais ou menos estabilizado. Né? Então, algumas redes grandes, né, elas estão preferindo arriscar, vamos dizer assim, né, nesses países emergentes. O BRIC dos emergentes ainda existe, né? Ainda está exatamente. real. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Salles. É o seguinte, o poder de compra da rede influencia diretamente no preço final, sem dúvida nenhuma, né? Obviamente. Mas ainda assim, dentro dessa pergunta que o Hélio falou em relação ao crescimento do número de supermercados, não da qualidade, mas sim do número das lojinhas, que todas elas compõem esse segmento de bens e serviços, né? Ainda assim ele continua se mostrando, né? Uma curva, vamos dizer, não tão acentuada como antes, né? Na época, por exemplo, do governo Lula, né? Onde estava toda aquela maré de crescimento, de consumismo, sim. Mas hoje ainda mantém, né? Então, porque, assim, os menores cobram mais caro. O produto que você compra num grande, às vezes, consegue ele vende mais a barato. conveniência, na realidade, né? Ele vende a conveniência. Sim, tem esse valor agregado. O mercado menor, ele vende uma questão de proximidade, de um bairro, etc. Então, assim, a pessoa o cara sair a pé de casa? A pessoa que compra, assim, meio na última hora, aquela coisa, ela não deve, em tese, ela não se preocupa muito com o valor. Lógico que não pode ser nada extraordinário, né? Mas tem a ver, sim, o poder de compra. Quanto mais se compra, melhor. Hoje, é tão interessante isso, discutir com... A gente está no ramo, para a gente são conceitos muito enraizados. O supermercado, ele fica no meio, quer dizer, a gente tem os fornecedores e fabricantes de uma ponta, que estão estimulando, através de propaganda, o que quer que seja, o cliente a comprar o produto deles, né? E na outra ponta, a gente tem o consumidor, que cobra a gente de
oferecer o melhor custo possível, o melhor preço final possível, né? Então, assim, a gente está no meio daquilo. Então, assim, com relação ao fornecedor, o fornecedor hoje é um esforço muito grande para realmente criar as parcerias, para criar uma orientação para o cliente. Porque não pode deixar virar bagunça. O fornecedor, se perguntar para ele o que ele quer tudo no preço dele, ele quer que a gente revenda, ele quer que a gente repasse o aumento para o consumidor. Entendeu? Ele chega e fala assim, olha, vai aumentar, aumentou a Bolsa de Chicago, isso e tal, nós vamos aumentar o óleo de soja. Se a gente não briga, ele fala assim, não, você que repasse, porque o consumidor tem uma distância do fornecedor. Ele se relaciona com a marca, através da publicidade, etc. Mas ele não tem contato com o fornecedor. Então nós fazemos um papel aí de embreagem, entendeu? Nós ficamos no meio da pressão aí do consumidor. E se o fornecedor aumenta o preço dele, quem que é o responsável? É o supermercado. Então é uma situação ambígua e paradoxal a posição do supermercadista. Mas o percentual estimado para esse ano é 7% de aumento dos preços do supermercado. 7%. Olha, vou falar para você uma coisa. Já chegou? Próximo, é isso? Gente, se deixar, vai quase 7% ao mês. Entendeu? É mesmo? Porque hoje eu ia perguntar isso são também. Multinacionais hoje os fornecedores. Eles têm uma situação, eles têm que remeter lucro para o exterior. Quer dizer, a gente está falando do mercado que mas assim, eu acho que até numa outra oportunidade a gente fala do mercado que deveria ser sim focado na sustentabilidade, nos consumidores regionais, nos fornecedores regionais. Quer dizer, hoje a gente às vezes está comprando um produto que está sendo produzido em outro país, não se sabe com qual mão de obra, não se sabe qual condição sanitária, etc, etc. Por quê? Porque é aquela loucura de, não, quanto mais barato, melhor. E não é, isso não existe. Isso aí é uma coisa que não tem como, entendeu? Então, precisava iniciar um processo de conscientização para as pessoas sim valorizarem aquilo que é produzido próximo delas. Hoje a gente tem a parte de hortifruti grangeiros, que grande parte dos postos, essa região de postos já é um cinturão verde, né? Mas assim, outros produtos, então a gente tem um programa até na nossa empresa de fortalecer fornecedores regionais. Por quê? Porque é menos impacto de carbono na prática, entendeu? Uma coisa é falar, plantei uma árvore, isso, aquilo. Outra coisa é na prática mesmo, você saber que aquilo está gastando menos combustível, que aquilo está pagando todos os impostos, que aquilo está produzindo com mão de obra contratada regularmente, quer dizer... Eu acho que assim, o ramo do supermercado tem que ir muito mais nesse sentido, né? De orientar o consumidor. É porque a gente observa, ainda dentro desse papo do Hélio ali, dos emergentes, do BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China, né? O que ficou definido como sendo esse grupo, entre outros, né? Tem diversos outros países que também estão nessa condição emergente. A gente observa produtos vindos desses lugares, não são de qualidade comparável à dos brasileiros. Por exemplo, o brasileiro está na frente, porque você vê produto chinês, né? Tem uma grande diversidade, um preço lá embaixo, mas a qualidade ainda assim às vezes deixa a desejar. Nós vamos falar disso no próximo bloco, e eu quero dizer que o Salles César se preparou aí, ele veio, falou que está aprendendo a falar, mas ele já vem com a maestria nos dando uma verdadeira aula. Da família, porque né? A gente é da família. A família tem uma certa facilidade. Era para ele ter vindo na semana passada, sabe? Ele não quis vir, se preparou. Eu não tinha cortado o cabelo, né? Buscou as informações aí, que já estão, né, na cabeça dele no dia a dia, mas nos passa com muita clareza, com muita qualidade essa informação. A gente vai fazer um breve intervalo, contamos com a sua participação, 3721-6955, facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página. São as formas de você participar. Voltamos em instantes. O Hospital Santa Lúcia de Poços de Caldas, Hospital do Coração, apresenta uma inovação espetacular. A mais moderna tecnologia no tratamento de aneurismas e demais doenças vasculares. Cirurgias de varizes com menos cortes. Procedimentos endoarteriais para desobstruções sem cirurgia. O maior centro de hemodinâmica do sul de Minas. Uma das maiores UTIs do estado. E nova ala com hotelaria especial. Hospital Santa Lúcia. Hospital do Coração. Sua segurança. Agora você vai poder sorrir como eu, com total segurança. O Implar é um dos mais avançados centros de implantes dentários do país. Une a experiência de seus especialistas, mestres e doutores à mais avançada tecnologia, capaz de devolver o seu sorriso em um dia. Implar, referência na cirurgia guiada por computador, sem cortes, sem dor, em um dia. Agende sua consulta.
Entre os dias 16 e 18 de maio, Poços de Caldas será palco do 27º Aberto de Golfe. Grandes nomes do golfe amador reunidos num grande evento. O evento que marca a despedida e mudança para uma nova casa. Prestigie esse evento no Clube de Golfe. 27º Aberto Poços de Caldas Golfe Clube. Promoção Poços de Caldas Golfe Clube. Apoio TV Poços. Quer ganhar uma TV de 51 polegadas? Então vem pra Carneiro Casa e Construção. A cada R$60 em compras, você concorre a 14 TVs Full HD de 51 polegadas. São mais de 200 produtos em oferta com preços incríveis em todos os setores da loja. Comprar na Carneiro é sempre uma ótima ideia. E você ainda concorre a 14 TVs de 51 polegadas. Paguem até 10 vezes no Cred Carneiro. Aproveite! Carneiro Casa e Construção. A cada semana, uma entrevista mostrando o que você faz para o desenvolvimento da sua cidade e região. A sua colaboração, a sua participação, as suas ideias, a sua realização. Atitude Empreender. Em breve, toda semana, com você. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas e hoje entrevistando o empresário Salles César. E ele acumula, entre outras suas funções, né, como diretor, por exemplo, do supermercado, a função de secretário da CIA e tesoureiro do Sindicato no Comércio. Então, é nesse foco que eu quero perguntar para você agora, Salles César, em relação às atribuições da CIA junto ou melhor, a secretaria da CIA, de que forma atua junto ao segmento de mercado. E a mesma coisa, a tesouraria, como é que é, qual a função de um, de outro, nos fale a respeito dessas atribuições. Eu acho que assim, até quando eu fui convidado para vir aqui, a minha maior preocupação que a preocupação de toda a diretoria, tanto da CIA quanto do Sindicato do Comércio, é tentar esclarecer para a população em geral e para a população empresária qual que é a diferença de um e outro, né? Começando pelo Sindicato do Comércio. O Sindicato do Comércio é uma entidade patronal, uma entidade que pela Constituição, determinadas atividades são obrigadas a manter ativamente um sindicato, etc. Então, ele é ligado à FEComércio, é ligado a uma rede nacional, à Federação do Comércio. E a principal função do Sindicato do Comércio é regular as relações com o Sindicato dos Empregados, né? Dizendo assim, e da cultura que a gente estava vindo, e que sempre foi de muito trabalho, os fundadores, o pessoal, o Adalto Canhani, o Paulo Monteiro e tal, e até o Vitor Marquesi, que agora é o presidente atual, o principal foco na expressão que eu uso sempre, tanto na CIA quanto no sindicato, é diminuir diferenças e aumentar semelhanças, né? Então existia um embate ideológico entre o patronal e os funcionários, quer dizer, patrão e funcionário vai negociar acordo coletivo, não pode dar aumento, essas coisas. Essa gestão... rígido, né? Isso. Mas uma visão meio que existe alguém em cima e alguém embaixo, que isso aí é verdade que não existe mais. Então, o sindicato tem essa função de regular. O sindicato, ele trabalha diretamente para a atividade comercial, tá certo? Ele responde por toda a função patronal da área do comércio. E a principal atribuição é melhorar as relações com os funcionários, seja no sentido de aproximação com o outro sindicato, de tudo que é necessário. Porque, em vez da gente ficar reclamando que assim, porque não tem educação profissional, porque ninguém tem curso, porque ninguém tem isso, vamos nós atrás do curso. Então, tudo que a gente puder fazer para melhorar a qualidade de produtividade das equipes, dos colaboradores, dos funcionários, em parceria com o sindicato dos funcionários. Então, todo o sistema S, SEBRAE, SESC, todo é ligado ao sindicato, faz parte da estrutura do sindicato. Quando a pessoa contribui para o sindicato, que inclusive não é opcional, é obrigatório, parte desse recurso vai para o sistema S também, para manter o sistema S. A associação comercial, ela chama Associação Comercial, Industrial e Agropecuária. A gente chama de ACI, é uma forma até carinhosa. A gente está até pensando em mudar o nome, estudando o estatuto dela, porque ela é uma associação empresarial. Ela não tem nada a ver com o comércio, ou seja, o comércio é uma parte dela. Qualquer pessoa que exerce uma atividade empresária
tem morada, tem um lugar dentro da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária. Então, assim, muitas vezes as pessoas entendem ou acham que porque é só empresário de tanto tempo de empresa, ou que tem uma empresa maior ou menor. A pessoa que vende artesanato na feira é um empresário, exerce uma atividade empresarial, deveria estar junto lá na CIA, cobrando, tentando ajudar. Então, qual que é o papel da CIA? O papel da CIA é regular as relações dos empresários com as esferas públicas, principalmente, entendeu? Então, parte executivo, do legislativo, o judiciário através do Ministério Público, PROCON, tudo isso, a CIA funciona. Por quê? Em vez de chegar, vamos chegar batendo, ou chegar reclamando, a CIA se coloca numa posição assim, quer debater, quer discutir, a gente discute e dentro da associação comercial consegue-se ter uma, vamos dizer assim, uma maioria por voto para se dar uma manifestação em nome dos empresários. Olha, somos a favor de tal proposta, somos contra tal proposta por causa disso e daquilo. Uma das coisas que o pessoal fala, a associação comercial só, é porque eu trouxe alguns dados para você aí da FEComércio. O PIB de Poços de Caldas, mais de 70% do PIB vem do comércio de bens e serviços. Não vem da indústria, não vem necessariamente até do turismo, que tem um sindicato próprio. Tá certo? Então, assim, eu acho que é por isso que você pega, assim, de 10 cadeiras da diretoria da associação comercial, você tem 7 que são ocupadas por comerciantes, né? A gente descobriu essa característica, inclusive, esse ano, que a gente mesmo estava preocupado, vamos colocar representantes de outras áreas, da área da indústria, do agronegócio, etc. E o nosso presidente lá, o Márcio, ele fez isso. Só que, na realidade, a representatividade está de acordo. Por quê? Porque como é pelo PIB. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Antes de mais nada, queria mandar um abraço pro meu amigo Marcinho, presidente da CIA, e para o Vitinho Marques também. Teve um espetáculo esse final de semana maravilhoso, patrocinado pelo Cid Comércio, que foi Minas ao Luar. Quem não foi, perdeu. Foi maravilhoso. Foram serestas ali atrás do Palace Hotel. Do Sesc, né? Foi muito bacana, do Sesc, trazido pelo Cid Comércio, né? Mas eu queria perguntar o seguinte, mudando, só perguntar com relação às condições dentro do supermercado, né? Quando a gente vai no supermercado, e eu que sou um consumidor de mão cheia, lá em casa é o contrário, quem gasta sou eu, minha mulher economiza, né? Eu vou ao supermercado, eu fico alucinado, né? Como é que é a localização? Para quem, por exemplo, está em casa e vai ao supermercado e acha que está dono do controle, né? Ele que está controlando, a gente sabe que existe uma ciência que estuda isso, né? A localização dos produtos na gôndola de cima, na gôndola de baixo, na esquina. Como é que é feita essa colocação e como é que é feita a negociação? Custa mais caro aquelas esquinas onde tem as promoções? A ponta de gôndola, né? Como é que é isso? Tem as músicas, tem toda uma ambientação. ambientação. O ambiente, o cheiro, né, etc. Primeira coisa, assim, eu queria que você soubesse, fica tranquilo que você faz parte da média. Quer dizer, na maioria dos lares, realmente, o homem é mais propenso a gastar sem controle e a mulher tem mais noção pontual, assim, de preço, sabe se é aquilo. Culpa, então. Inclusive, tem muitos estudos que são interessantes que falam assim, a mulher, ela tem um nível baixo de experimentação. Por quê? Porque ela se regula muito, ela sabe o rendimento. Então, a mulher, dificilmente, ela experimenta uma outra marca de sabão em pó. Se tiver num preço muito bom, numa condição muito boa, ela experimenta. Por quê? Porque ela sabe o rendimento. Quando você pega a mulher assim, a mulher dificilmente troca de marca de arroz. Porque ela sabe, eu vou pôr 2 canecas daquele ali e dá para todo mundo. A mulher, olha, foi uma ferramenta fantástica de marketing, entendeu? Você quer saber tudo a respeito do supermercado, você observe. Observe a cliente fazendo a compra. Ela tem um ritual, é a coisa mais interessante do mundo. Ela não cai nessas armadilhas, vamos dizer Algumas assim. se alimentam antes de fazer as compras. Não, sim, é porque ela já sabe, aprendeu com a mãe, ou tem uma noção clara que se você for fazer compra com fome, você é retroestimulado, né? Toda a parte sensorial tua, principalmente a parte visual, e se tiver assando pão na loja, então, aí começa, biológico, entendeu? Você começa ali a salivar, ficar com vontade, e você tende a comprar mais. Então, assim, tem uma pegadinha nisso aí que você me perguntou. Eu sou especialista em varejo pela USP. Então, a gente estava até conversando, você falou das posições da gôndola, existem a parte técnica do supermercado que explica que as pessoas têm em média 1,60 de altura. Na realidade, quando a gente fala 1,60, a posição dos olhos fica em média a 1,60 m. Então, que essa posição entre 1,60 m e aonde a mão estica de maneira reta é a melhor posição da gôndola, tá certo? Então,
às vezes, assim, teoricamente, a gente é estimulado, até pelo próprio fornecedor, explica, olha, aquele ali, você coloca o produto mais caro naquela posição, você coloca aquele produto que tem mais margem de lucro naquela posição, porque é onde o cliente vai fazer menos força, é onde ele vai se estimular. Agora, eu tenho uma posição pessoal muito clara a respeito disso, não sou nada ortodoxo e, assim, gosto até da polêmica. Eu acho que isso não funciona, entendeu? Por quê? Porque o cliente, ele se sente lesado ao longo do tempo, é a coisa mais simples do mundo, entendeu? A pessoa começa a ir no supermercado e começa a ser exposta a esse tipo de coisa, igual ele perguntou da ponta de gôndola, né? Ele falou esquina, acho que você não sabia, né? Mas a gente nasce no ramo, então para nós a gente acha que todo mundo sabe. Toda vez que a gôndola vira, que tem a parte principal, que seria a esquina exatamente mesmo, chama ponta de gôndola. Aquilo ali é o filé mignon do fornecedor, entendeu? É o que o fornecedor quer. Qualquer fornecedor quer colocar o produto dele na ponta de gôndola. Por quê? Porque a visualização do produto é maior. E custa mais caro? Normalmente, a maioria dos supermercados ou negocia a ponta de gôndola, ou pede uma bonificação, ou só deixa colocar lá se der um desconto no preço. Ou se der mais mercadoria. Né? Mas assim, também nesse caso eu não sou muito ortodoxo não, porque eu acho que assim, você não pode tratar o cliente como criança. A verdade é essa. O cliente percebe, o cliente saca. Então assim, a gente tem um problema na nossa loja. O ser humano tem a percepção, né? E vai evoluindo isso, né? Não pode subestimar, a verdade é essa. Então, assim, a gente tem uma preocupação porque a nossa loja matriz lá na Rua Pernambuco, ela cabe 50 mil itens dentro dela. Hoje nós estamos trabalhando com 37, mais a parte de cima, o magazine lá, que tem bazar, essas coisas. Mas falando de alimentação, limpeza, perfumaria, 37 cabe mil 37 mil itens diferentes. Lógico que entra nessa conta assim, desculpe, você pega uma gelatina, tem os sabores de gelatina, né? Então cada item, isso é um item, né? A gelatina de morango, gelatina de uva, são 2 itens, certo? E o que acontece? As pessoas, às vezes, inclusive isso aí é o cenário para mim do que a gente está falando da questão inflacionária. As pessoas vão na loja e fazem uma compra. Como é uma loja que tem muito item, elas são muito suscetíveis à experimentação. Então a pessoa passa num corredor de importado, vê uma bolacha, ela compra, entendeu? E às vezes ela está fazendo compra com um filho ainda, aí é complicado, porque a criança fica estimulada por aquilo, quer experimentar uma coisa. E geralmente são produtos que você passa no caixa, você paga. Mas eles são consumidos dentro do carro antes de você chegar em casa. Então depois que você chegou em casa, a criança já comeu um pacote de bolacha, já comeu um bolinho, já comeu o que quer que seja, e você fica com a fita do supermercado e você olha e fala assim, nossa, como tá caro as coisas, né? Mas é porque você está suscetível. Quando o cliente começa a reagir assim, é um sinal que tudo isso que você falou, essas técnicas de alocação, de colocar na gôndola no melhor lugar para aproveitar mais, desculpa até a informalidade de falar meu, né? Mas assim, tem hora que eu fluo no assunto, desculpa. Mas assim, eu acho que isso vai acabar, entendeu? Eu acho que isso está com os dias contados. Por quê? Porque isso aí, as empresas, a atividade empresarial, ela não pode regular comportamento. O cliente tem que ser livre para decidir o que é melhor para ele. E ele sabe o que é melhor para ele, entendeu? Então você tem que voltar, a gente está vivendo um período de modismos. Então as pessoas falam assim, não, eu não estou vendendo é porque não tem um marketing bom, eu não estou vendendo é porque não tem isso bom, porque não tem estacionamento. É lógico que todos esses fatores influenciam, mas antes de você analisar por que você não está vendendo, antes de reclamar, volta nos fundamentos do teu negócio. Então se você vende roupa, volta na qualidade da sua roupa, volta no tratamento que você está dando para o cliente. No nosso caso, eu falo isso toda semana. Você quer saber como é que está a sua empresa? Como é que está uma loja, etc. Volta lá e faz um pacote para o cliente. O cliente te fala tudo. O cliente fala que o preço não está bom, ou que o preço não está justo, ou que a qualidade podia estar melhor. E ele fala também o que está ótimo, o que ele quer que você continue fazendo, o que ele quer que você faça mais. Ele agradece. O cliente sabe. Então, em vez de ficar pensando assim, teoricamente, pensando em estudos que foram feitos para tratar as pessoas realmente como se fossem um reflexo condicionado, como se todas tivessem um reflexo condicionado, volta no fundamento, trata as pessoas como pessoas, porque elas sabem o que é melhor para elas. Entendeu? Então, assim, você desculpa, Érico, eu tinha até comentado com você, eu não gosto muito dessas coisas clássicas, porque eu acho que isso aí já acabou, entendeu? Eu acho que isso aí, esse jeito de fazer negócios, ele está morrendo. Lógico que os números são importantes, lógico, sem os números você não vai a lugar nenhum, você não paga as contas da sua empresa, como você não paga da sua casa, desculpa.
Mas tá na hora de mudar, tá na hora de abrir a cabeça, entendeu? Então, assim, até eu tô aproveitando a oportunidade, não sei se é para isso que você me chamou aqui. Também. Mas eu falei para você, seu negócio é incendiar a coisa. Por quê? Porque alguma coisa tem que mudar, todo mundo está reclamando, entendeu? Todo mundo falando assim, não tá bom isso, não tá bom aquilo. Pois é, o que o empresário, que a pessoa, a dona de casa, pode fazer para a gente melhorar essa situação. Não pode ter mais vilão, mocinho, bandido, essas coisas, entendeu? Tá mudando lá da vilania, né? Tem que mudar. É isso aí. A gente vai fazer um novo intervalo, é rápido, voltamos em instantes. Quem gosta de usar dentaduras? Em um dia, meu sorriso foi reconstruído com implantes. O meu tratamento foi realizado sem dor. Agora, posso comer e sorrir com segurança. Faça como eu. Venha para o Implar e volte a sorrir. Implar Poços de Caldas. Referência na cirurgia guiada por computador. Sem cortes, sem dor, em um dia. Agende sua consulta. 3722-3465. Com a For Rastreamento, você rastreia, controla e localiza, desde veículos de passeio a máquinas agrícolas. Você também gerencia sua equipe de trabalho e transporte de cargas. Use seu computador, tablet ou smartphone como uma central de monitoramento e receba informações em tempo real. Simples, rápido, inteligente e 100% online. For Rastreamento. Controle total e confiabilidade. A melhor internet, ainda mais rápida. Só a OutCenter pode oferecer planos de até 5 mega com segurança, excelente infraestrutura e atendimento personalizado. Conheça nossos planos de até 5 mega e planos empresariais, ligando no 0800 283 3729 ou acesse outcenter.com.br. E você, está esperando o que para entrar no mundo da alta velocidade? A OutCenter espera por você. O Hospital Santa Lúcia de Poços de Caldas, Hospital do Coração, apresenta uma inovação espetacular. A mais moderna tecnologia no tratamento de aneurismas e demais doenças vasculares. Cirurgias de varizes com menos cortes. Procedimentos endoarteriais para desobstruções sem cirurgia. O maior centro de hemodinâmica do sul de Minas. Uma das maiores UTIs do estado. E nova ala com hotelaria especial. Hospital Santa Lúcia. Hospital do Coração. Sua segurança. Este programa tem o apoio cultural da Renovias. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, neste terceiro bloco. Estamos ao vivo, dá tempo de você fazer uma pergunta, participar. Estamos conversando hoje com o Salles César. Ele é empresário, diretor do supermercado São Michel e também secretário da CIA e tesoureiro do Sindicato do Comércio. Ele tem muito a acrescentar, falando a respeito exatamente do mercado, das condições de Poços de Caldas. Eu vou falar duas participações aqui, uma do Daniel Miguel do Jardim dos Estados. Ele diz que estão jogando animais mortos na rua Justino Ribeiro com a rua Atalaia. E muito frequentemente também tem uma poça d'água que não sai dali. Realmente é verdade, aquela poça é contínua ali, que só serve para juntar o mosquito da dengue. Poços deveria ter um local apropriado para as pessoas enterrarem seus animais e deveria ter cuidado também com as questões de água parada nas ruas, não ter o foco somente na casa das pessoas. É claro que a casa das pessoas é tão importante quanto aquela água parada na rua. O Antônio, do bairro Vila Bela, final do telefone 488, diz que há uma covardia no comércio com o consumidor para que os supermercados comprem as mercadorias a um preço baixíssimo e revendam a preços absurdos ao consumidor. E ele diz que tem que haver uma lei que fiscalize, que regule estas ações a favor do consumidor. Polemizemos, pois. Assim, eu acho que até não entendi a pergunta. Quer dizer,
é uma visão de consumidor, não é isso? É, exatamente. É uma visão dele querendo baixar o preço. Ele acha que a margem do supermercado é grande, talvez seja isso. Tá. Não, então, eu acho que assim, a atividade de supermercado ela é regulada pela lei de oferta e demanda. Então, eu desconheço um ramo mais competitivo em termos de comparação de preço. Eu também Quer dizer, você tem uma cesta básica e você tem 10, 15 itens que você pode correr aí, você tem o centro da cidade, tem 7, 8 lojas de supermercado que você pode comparar preço de todas as redes que estão impostas, quer dizer, é isso aí. Agora, eu acho que pode ter uma ideia, eu não sou muito a favor de ficar falando assim de imposto, que paga muito imposto e tal. É uma realidade. Eu acho que assim, só quem já trabalhou em qualquer atividade comercial, ou não vai longe, é só conhecer um contador e perguntar para um contador como é que é o sistema de precificação no estado de Minas Gerais. Entendeu? Quer dizer, existe uma diferença, existe um spread quase bancário realmente entre o custo da mercadoria e o custo de venda, porque se agrega o imposto no meio, entendeu? Então, realmente, eu acho que essa pergunta eu vou responder da seguinte maneira, eu agradeço demais, eu entendo essa visão e bate com o que a gente falou no começo, que o público tem essa noção de que está sendo usurpado. Entendeu? A verdade é essa. Tem alguém que está roubando. A verdade é essa. E a melhor ferramenta que vai ter para isso, a partir de 1º de junho agora, vai ser obrigado a todo cupom fiscal de qualquer tipo de estabelecimento a colocar aproximadamente o valor de imposto que está sendo pago. Muito Entendeu? bom. Eu acho que isso vai ser a melhor coisa do mundo, para as pessoas entenderem quem está ganhando o quê. Então, quando você comprar uma garrafa Quando você comprar uma garrafa de vinho, você vai ver que 70% daquele valor que você está pagando está na forma de impostos. Eu acho que vai começar a esclarecer um pouco, na realidade, que essa é a grande diferença. Não existe uma educação fiscal, uma educação tributária, não vai longe. O empresário muitas vezes reclama, e a gente usa o sindicato e a CIA para fazer fórum realmente com o sindicato dos contabilistas, para esclarecer o empresário. O empresário tem que saber das responsabilidades dele. Eu acho que assim, as pessoas, e a gente também tem que começar a participar desse tipo de programa e tal, para explicar. Hoje nós somos fiscalizados pelo Estado e pela Receita Federal. Automaticamente nós somos obrigados a enviar os nossos balancetes para a Receita Federal e para o Estado na forma do SPED. Então, se o supermercadista ou até o comerciante em geral fez alguma coisa errada, a multa já vem automaticamente, já vem online. Então não existe essa corrupção desses fatores de mercado, de comprar por 1 e vender por 10, isso não existe mais. Antigamente, como é que funcionava? Não tem possibilidade. Se a pessoa quiser fazer isso, não vai vender. Não tem como. Isso aí, sinceramente, assim, é só importante sensibilizar, porque nem todos são do comércio. Como eu nasci no comércio, isso para mim é muito claro. Eu tenho talvez uma dificuldade de exteriorizar isso. Antigamente, você comprava por 1 e falava assim, eu quero ganhar quanto nisso aqui? Eu quero ganhar mais 1. Mas isso não é supermercado, não é qualquer ramo. Pipoca. Eu quero ganhar mais 1, portanto, vou vender por 2. Hoje é assim, ó. O fornecedor me vende a 1. Eu não tenho como vender para o cliente, eu não vou ter cliente se eu vender acima de 1,10. Se vira com 10, entendeu? A margem é essa. Ainda tem que pagar os impostos, vai pagar energia elétrica, vai pagar todo tipo de responsabilidade civil, inclusive, se alguém escorrega no supermercado, a responsabilidade é do supermercado, sabe? É bom a gente salário, etc. falar isso mesmo, viu, Salles César, de mostrar essa carga tributária que estamos submetidos, que não é só imposto de renda, IPVA e IPTU que a gente paga, não. A gente paga em cima de cada produto. É imposto agregado. Cada produto que você consome, o que você consome, onde você consumir, em qualquer segmento de negócio, você está pagando mais um tributo embutido ali altíssimo. Eu só quero falar, o Hélio quer fazer uma pergunta também, eu peço para que consigamos prolongar o tempo aqui, olha que beleza. Não, deixa aí. Não, é o seguinte... Questão do emprego em Poços de Caldas. Recentemente foi anunciado aí que o CAGED apontou um decréscimo aí na geração de empregos no município. E disse que ainda não sente o impacto, ainda não se sente o impacto das perdas de empregos por parte de funcionários da Alcoa, por exemplo, que desativou aí as suas linhas de produção. Então, essa questão do emprego, na sua visão, na visão da CIA, do Sindicato do Comércio, é ligada ao setor industrial, é ligada ao setor de bens e serviços? A gente tem os dados da FEComércio que apontam que na cidade de Poços de Caldas, quase 60% dos empregos são gerados pelo comércio de bens e serviços.
tá certo? Que é a base. Então, assim, essas informações, elas vêm para romper com esses paradigmas realmente que, tudo é importante. Formar uma cidade, a estrutura econômica de uma cidade é uma arquitetura. Na realidade, precisa de tudo. Precisa da indústria, precisa do comércio, precisa da parte de serviço. No nosso caso, somos sortudos de ter um parque turístico, como nós temos, que é totalmente baseado em recursos naturais. Quer dizer, você tem várias cidades no mundo que dariam, assim, o que fosse para ter um parque turístico, assim, por conta, igual Poços de Caldas tem. O que Poços de Caldas não tem, ela precisa começar a entender, é o seguinte: Poços de Caldas, hoje a estrutura econômica é totalmente baseada em logística. A matriz logística do Brasil é toda baseada em logística rodoviária, através de estradas. E Poços, para esse ponto, Poços fica no fim da linha, tanto do estado de Minas Gerais quanto do estado de São Paulo. Então, assim, é muito difícil realmente hoje você trazer uma indústria pesada para Poços que precisa de algum recurso logístico, que não vai conseguir. Agora, isso não quer dizer que não dá para trazer empresas de alta tecnologia, tá certo? Que é o caso de Mogi Guaçu, que conseguiu um data center do Itaú, que, assim, não poluente, totalmente voltado para desenvolvimento e tecnologia, com vários tipos de emprego de altíssimo nível técnico, tático. E nisso, salários maravilhosos? Salários, quer dizer, toda uma massa salarial, mas não é isso. Eu acho que Poços vai ter que ser imensamente grata para a Alcoa o resto da vida. Por quê? Ter uma multinacional do porte da Alcoa, uma das maiores empresas do mundo, isso ao longo dos últimos 30, 40 anos, possibilitou que Poços desenvolvesse uma característica de profissionalização que raras cidades têm. Hoje você tem toda uma subcultura de empresas de pintura, engenharia, etc., que foram desenvolvidas para atuar prestando serviço para a Alcoa, que são altamente profissionalizadas. Você tem empresas hoje que têm um nível de segurança do trabalho altíssimo em Poços. Então, isso é a parte excelente que a Alcoa trouxe para Poços. Naturalmente, nós estamos falando de um recurso natural não renovável, que é a bauxita. Não tem jeito de plantar. Então, eventualmente, isso diminui. Agrega-se a isso ao fato de o custo operacional e a situação do mercado não é só em supermercado, tá vendo? Está tão complicado que está dando mais dinheiro vender energia elétrica do que produzir alumínio. Quer dizer, você não vai, né? Não tem o que discutir contra fatos, não há argumentos. O Rodrigo Rezende, do Litália, que fala muito isso lá na CIA, sabe? E é verdade. Então, eu acho que o segundo benefício que a Alcoa vai trazer para Poços é esse processo realmente de desmame. Poços vai ter que entender a sua vocação. E ela vai ter que entender que a sua vocação é para tudo. Poços é um centro de saúde hoje, é um centro cultural. Agora, centro de comércio. Eu tenho um negócio só para botar fogo aqui, porque nós podemos fazer outro programa só sobre isso. Vamos combinar o próximo. Não, vamos embora. Acabou. Sério, não, mas deixa eu só fazer um comentário. Vai, pode ir. Desculpa até. Não, pode ir. É assim, ó. Poços, muitas pessoas assim, Poços é uma cidade turística. Poços é turística para o oeste de São Paulo. O paulista tem uma visão de Poços assim, nossa, vamos comer uma comida mineira, vamos dar uma descansada, vamos para uma cidade bucólica. O paulista vê Poços de Caldas assim. Isso tem todo um público-alvo que vem de final de semana para cá, que está sendo retomado com a Secretaria de Secretaria de Turismo, com o Sindicato de Hotéis, etc. Agora, Poços tem um potencial intocado monstruoso, que é o turismo de negócios. Poços, é assim, a pessoa do estado de São Paulo, ela fala assim, eu podia ir para São Paulo, eu podia ir para Campinas, mas eu vou para Poços, que lá é sossegado. Em compensação, você tem todo o sul de Minas, a macro região do sul de Minas, que olha assim, eu vou para Poços como vai para Paris. Poços é uma cidade assim, é um objeto. Poços é uma cidade assim, a pessoa não espera a hora de vir aqui, nem que for para ir no fórum, para ir no médico. É verdade, cara. Poços é um centro de serviços, isso é turismo de meio de semana. Isso é turismo para lotar hotel dia de semana. O cara vem aqui, um compromisso de médico, e dorme aqui, no outro dia ele vai embora para casa dele. É verdade. Entendeu? Então acho que está precisando começar a tacar fogo mesmo nisso, entendeu? Eu acho que é segunda-feira que vem que você volta. Então. Vamos embora. Salles César, muito obrigado pela sua obrigado participação, pela aula que você nos deu. E tem muito mais para falar, né? A gente não tocou em uma pequena parte aí dos assuntos que você domina e que com certeza pode contribuir para nós, para o nosso conhecimento e para as pessoas também. Só para te alegrar agora, uma última participação. Benedito, do Parque Esperança, final telefone 063, diz que o consumidor não precisa responder essa não.
O consumidor já sabe do valor e da qualidade do São Michel. Seria possível montar uma loja aqui na Zona Sul para facilitar o consumidor? Olha, Fica na expectativa. Já estamos preparando. Zona Sul, hein? Zona Sul, lógico. Legal. Hélio, obrigado pela sua colaboração. É sempre muito bom quando vem um convidado que se expressa com facilidade, tem conhecimento, né? Você me roubou a pergunta, Desculpe. mas eu vou mandar um abraço. Não, é que ela estava né? aqui na ponta do jeito que tinha combinado com ele. Nós estivemos lá no restaurante Catarino, na quarta-feira, comemorando os 4 anos do Jornal do Sul de Minas, né? E fomos muito bem atendidos lá pelo pessoal todo. Eu queria mandar um abraço representando todos para o Valdemar Ribeiro Abade, que trabalhou no Londres, no Carinhoso, já é figura conhecidíssima aqui, que é o garçom, e o Chiquinho também, que é o outro garçom lá do Catarino. Um grande abraço a eles, foi ótimo, eles atenderam muito bem a gente, eu queria deixar aqui um grande abraço. E um abraço especial para o Elcio Braz Ventura, que comemora conosco esses 4 anos, porque ele assiste o jornal todo dia desde Elcio, do um começo, abraço. Viu? Um abração. Legal, eu também desejo a você uma boa segunda-feira, uma boa semana, até amanhã. Tchau.